O e-commerce ele sempre me fascinou, porque ele é mensurável. Então, o difícil do desenvolvimento de site, que o que é institucional, é difícil de você, né, como é que fala? Contabilizar o valor daquilo para o teu cliente. Qual é o KPI? Né? Não tem. É. O que é bom, o que é ruim. Isso. Então, assim... É arbitrário. vitrine, né? É arbitrário. É. O que é bonito para mim não é bonito para você. É uma vitrine, ele fica ali... Exatamente. Então, assim, era bom para o brand, né, da empresa e tal. E numa época que a empresa tinha que ter para ela existir, ela precisava estar... Exato. Era quase que obrigatório já, né? Isso. Você não tem site, peraí. Exato. Dava Hoje, né? era um puta diferencial. Hoje, se bobear, você nem precisa ter, né? Você acaba tendo por alguma obrigação ali. Mas se você tiver os canais corretos, você não precisa ter. Mas só com a rede social você já resolve. Né? Hoje, por exemplo, quantos clientes vêm do seu canal de site? A gente está reformulando o site inteiro nesse momento até, mas por conta de uma expansão comercial. Tá. Né? Para uma geração de leads via landing pages integradas junto no site. Né? Legal, mas é uma expansão comercial, uma decisão muito mais comercial do que o site em si. Mas é um modelo de negócio. negócio. Eu acho que né? nos 14 anos de agência, devo ter tido 2 ou 3 contatos pelo site que viraram alguma coisa. Tá. Gente que vai lá, preenche o formulário, tem um monte. Tem muito curioso no nosso site. Mas é um curioso então, que não é o meu core. Até pensei já colocar uma IAzinha lá para atender no site. Né? Se é muito cru ainda, né? Joga para esse lado, se não joga para o comercial. Tô até pensando ver se eu implemento lá, mas o volume também não é tão alto. Sim. Né? Então, assim, cai lá, o nosso departamento comercial, o SDR atende lá e segue o jogo. Né? E às vezes a gente indica para concorrente, né? Quando, poxa, eu vou te ajudar. Muitas vezes eu falo, cara, não começa pelo e-commerce, não. Né? A gente tem um discurso aqui que e-commerce é o melhor caminho para o empresário. Né? Ter uma marca própria é o melhor caminho. Mas quando a pessoa não sabe nada, cara, ela tem que fazer um teste no marketplace. De produto e preço. De produto, preço. É para isso que serve o marketplace. Entender a dinâmica, né, do negócio. Então, cara, ele vai usar a gente direciona ali para lá. É como se fosse um estágio inicial, é isso? Isso. Validação. Então, eu sempre falo, cara, se você chegar em 100K de venda mês no marketplace, aí você vai buscar entender como que você tem que montar o teu e-commerce. Né? E aí a gente tem parceiros, né, que atendem esses clientes bem mais crus, né? Ou, no caso aí, né, infoproduto, né, que a gente sabe que tem qualidade, que o cliente pode ir, que tem um custo menor. Exato. E aí, continuando... E a virada vamos lá. Daí, foi miando ali os projetos, né, aqueles projetos que dava um respaldo financeiro. Então, porque é muito bom, né? Quando você faz projeto, é assim, então projeto grande, beleza, está lindo. Mas o gráfico é assim, né? Sim. E aí, o que me fascinava no e-commerce é a recorrência. Porque, cara, eu quero ter um produto, eu não quero assim... Acaba sendo serviço também, mas é um produto SaaS, né? É diferente. Sim. Eu queria evoluir, sabe? Eu queria trabalhar mais para a minha empresa em prol dos meus clientes. E não trabalhar para os clientes no projeto dele, que é finito. Então, tinha muito essa questão. E aí, a gente decidiu, nós tínhamos 2 caminhos, né? Ou virar uma agência, ou virar uma plataforma de e-commerce. E aí, né, a minha vontade ali prevaleceu. Eu falei, cara, vamos tocar a plataforma. E aí começamos a pegar isso realmente com um afinco. E né? ainda você com o... Ainda era eu e o Adriano Saran. Isso. E a gente tinha uma equipe de 3 pessoas nessa época. Não. Isso, o que ficou com a plataforma eram 6 pessoas. Mas, então tinha 3 desenvolvedores, back-end, tinha uns 2 de front, mais um cara ali que ajudava a gente em outras tarefas. E a nossa plataforma, por mais embrionária que era, ela convertia. Funcionava. Eu tinha um cliente que está conosco até hoje, entendeu? É a 6L. E eles vendem peça, insumo de impressão, engrenagem, toner, então você imaginar. E é B2B. Eu só imagino o SEO dele rodando até hoje, né? Cliente muito bacana, muito exigente. E aí é onde a gente aprendeu que a gente tinha que escutar muito o cliente para entender como o nosso produto tinha que evoluir. E isso eu acho que foi a principal característica da ShopPub
para chegar até onde ela chegou. E aí eu vou contar daqui a pouco como que a gente chegou em Franca aqui. A gente foi escutando os clientes. Tá, você está precisando disso aqui, desse relatório? Ia lá, fazia. Poxa, quer esse método de pagamento? Ia lá, integrava. Poxa, eu preciso calcular a ST aqui no fluxo do carrinho. E eu preciso parametrizar os impostos dentro da plataforma. A gente ia lá e fazia. Coisas assim, sabe? Malucas. Tanto é que a gente acertou muito nesse ponto, mas erramos também. Acertamos porque a plataforma foi ficando muito robusta e erramos porque a gente não falava não. Então, muita coisa hoje que a gente tem na plataforma que é muito legal, ninguém usa. É obsoleto. Ninguém usa. Está lá, entendeu? Então, a gente aprendeu com isso. E também aprendemos há pouco tempo que a gente também tem que voltar às origens. Então, chegou meados do ano passado, eu falei assim, cara, vamos parar um pouco as integrações? Vamos parar um pouco aí, porque assim, tem muita integração. Tem mais de 25 integrações de pagamento. Mais de 28 transportadoras e gateways de pagamento integrado. Cara, tipo, é só conversar com o cliente. Se o cliente não está feliz nesse, coloca nesse, né? Mas o mercado não funciona assim, né? A gente aprende que as oportunidades vêm do ecossistema de parcerias. Então, foi aonde que a gente retomou as integrações, né? Então, agora está entrando Pago Express, o pessoal da Empreende Transportadora, algumas mais locais, porque vai muito da região que você é mais forte. Então, por exemplo, a Shopam é muito forte em Franca. Então, o ecossistema de transportadoras aqui de Franca está integrado com a gente. Se a gente começa a pegar mais clientes lá para o sul, vamos falar em Santa Catarina, você tem que ir lá mais para a JIT, para o pessoal da Braspress, né, que são fortes lá ali no sul. Entendi. Então, a gente vai de acordo com a carteira de cliente e estratégia ali. Tem que regionalizar, né? Regionalizar. Que é a pegada da franquia, né? Eu tenho tudo estruturado para uma região, mas mudou de região, eu preciso estruturar os fornecedores para lá. Então, acaba que as integrações vão precisar... Exato. Porque quando a gente fala de pilar de logística, a questão de logística somos nós que integramos. Às vezes é uma integração de 2 pontas, mas a gente que faz. Pagamento também somos nós. Quando é ERP, no caso da SoftUp, a gente só tem 2 ERPs que são integrados por nós, que na verdade 3, só que um está descontinuado, que é a KPL, que é o Bling e o Tiny. Tá? Porque estratégia de mercado. Agora, todos os demais, Millennium, SoftUp, JRTI, são os RPs que integram com a gente, né, e consomem a nossa API. O que faz mais sentido, porque a operação é centralizada lá. E a gente sabe que o mercado está tendo algumas mudanças, então muitos canais de onde vem o pedido tem que cair no RP. Né? O RP é que comunica todos os canais ali. Centraliza informação. Né? Centraliza. E onde que eu parei mesmo? Parei no... Não, você parou no RP e está ótimo. Tá porque, ótimo, na verdade, né? o e-commerce funciona no RP. Exato. Né? Ele tem que entender isso. E se o cara não entender isso ainda, ele não tem um e-commerce de verdade funcionando. Eu vejo muitos caras que chegam para nós ali com faturamento até um pouco relevante e o cara tem o cadastro dele direto na plataforma. Falo, pelo amor de Deus, você não tem gestão do seu negócio. Sim. Né? E tem um RP muito importante, né? Que todos nós conhecemos aqui, que é um apoiador do Pausa, né, Gê? É verdade. O Tarcísio já até falou da SoftUp. Falou da SoftUp. Então, temos um prazer de tê-los conosco. E nem foi combinado, hein, gente? Não foi. É porque é natural. Acontece. É que é parceiraço, né? É parceiraço. Exatamente. Cara, só fazendo uma pausa, mas o Robson e o Matheus são 2 pessoas fantásticas. Então, assim, é o tipo de tecnologia que você pode contar que os caras resolvem o que você precisa. Continua aí. O que chama muita atenção na SoftUp é que você fala direto. É direto, você não entra numa fila para esperar, você não é um protocolo, não é você... Não é burocrático. Não é burocrático. Né? Você fala com os caras, resolve. Por muitas vezes... são muito acessíveis, né? Eu vejo alguns clientes que vêm com problemas de RP e o cara tem que abrir um ticket, porque ele é um número. Lá não. Lá o cara tem o telefone do Robinho, ele vai falar com ele. Cara, vem cá. Né? Como que eu consigo resolver o meu problema? E por muitas vezes essa é a parte mais importante. Então, se você trabalha com vendas online, pretende trabalhar com vendas online, entenda que o RP ele é a parte central do seu negócio e é por ele que você vai cadastrar seus produtos, gerenciar o seu estoque, emitir notas fiscais
E muitas vezes, usando um RP de qualidade como a SoftUp, você ganha mais relevância em marketplaces e mais agilidade em todos os processos. É isso aí. A SoftUp, ela tem uma coisa muito bacana, que ele tem um robô de expedição, né? Sim. Que automatiza muito o processo, agiliza muito. O tempo inteiro já está... A gente já viu clientes realocarem 5 funcionários por conta da SoftUp. Né? Por conta de todo o processo que eles alocaram. Ele roda lá, acho que centenas de milhares de pedidos dia, né? Então o volume é muito alto. E a questão da atualização constante, né? Está sempre evoluindo, sempre atualizando. Quem você falou, pensa em fazer isso, pensa em fazer aquilo. Eles estão sempre trazendo alguma novidade, sempre trazendo alguma... Eu tenho um cliente muito bacana que vende tênis e eles são integrados à SoftUp, agilizou muito lá o processo e tudo mais. Mas o mais legal é que eles usam um hub de integração, que é a Plug2, que é integrado com a ShopHub. Então, os pedidos passam pela plataforma, o cliente consegue gerar toda a visão dele dentro da plataforma, né? E cai na SoftUp também. Como eu tenho uns clientes que usam diretamente os pedidos pela Marketplace, né? pela SoftUp. Então, vai muito do cenário, né? O que o cliente quer, o que funciona melhor para ele. Boa. E hoje a ShopHub tem 2 hubs, né? A Plug2 e a ForMidware, né? Mas grande parte dos clientes hoje, tudo pelo RP. Sim. Né? Que faz... Maior parte é RP. Maior parte é RP. Então, uma vez a gente quase chegou a criar um hub de marketplace para integrar a ShopHub diretamente. Mas a gente percebeu que já estava tendo esse movimento e achou que o esforço ia ser muito grande, porque ia ter que ter uma outra equipe de desenvolvimento só para isso. Né? E aí a monetização disso não ia compensar também. Exato. Né? Então, voltando um pouquinho lá na história da ShopHub, esse cliente, a 6L, né, que já vendia muito bem, já nos dava um comissionamento muito legal, e a gente falou, poxa, esse é o caminho. Estava muito bacana. E a gente começou a adquirir novos clientes. Aqui em Franca ainda não, mas na região de Ribeirão Preto, Sertãozinho. Começou a pegar um cliente em São Paulo, tal. Eu vou explicar um pouquinho porque que eu ainda não tinha chegado aqui em Franca. Mas, começou a dar certo. Opa, tá legal. Tal. A gente começou a ter os desafios normais de um crescimento de uma empresa, que é, performance da plataforma, resiliência, né, redundância de serviço, um monte de coisa. E show, bacana. E aí chegou um parça meu, que é um parceiro meu até hoje, como o Vitor, que é meu brother também, que é o Marcelo Bolfo, e falou assim, cara, vai para Franca. Você tem um produto bom, vai para lá, o pessoal está precisando e tal, pá. E eu tinha um certo, como é que eu posso falar? Um certo trauma da época que eu desenvolvia site aqui para Franca. Porque todo ano o fabricante queria diminuir o valor do meu serviço. Até a hora que eu cansei e falei, não quero mais. Não atendo mais. Não atendo mais. Foi para onde eu olhei, para São Paulo, tudo mais e tal. Então eu peguei essa coisa, eu falei, não quero, tal. E aí, cara, o e-commerce está bombando lá. Vai para Franca, tal, o negócio está crescendo, muita indústria. E Ribeirão Preto, cara, não é uma cidade industrial. Terceiro setor. Né? É mais comércio, né? Mais exportação de serviço e tudo mais. E aí falei, cara, então vamos lá. Aí já caímos, cara, 2 pés no peito. Foi Calveste, tempo bom ainda, Calveste. Né? Ainda tá legal o e-commerce deles, tudo, mas a fábrica, né? Não fabrica mais diretamente e tal. E Freeway Calçados. Então, isso me deu uma abertura já muito grande na cidade. Você já chegou com esses 2 clientes? Cheguei com esses 2 clientes pelo Marcelo. E aí, gostou desse corte? Então vai lá pro YouTube e vê o vídeo completo.